é Gabriela Ribeiro. Tudo bem, Gabi? Boa noite pra gente, 6h10. Bem-vinda que eu Tá Na Área. Oi, Camila. Na verdade é La Paz, né? Eu falei La Paz, Lima, né? Bolívia. Estamos aqui na altitude. Acho que Lima é um pouquinho mais baixo. Pouca coisa. A gente tá aqui 3.600 metros de altitude. Me sopraram aqui. É La Paz. O que eu disse, o que eu falei, o que eu disse, o que eu falei. Como é? É isso. Foi isso que eu quis dizer. Onde você ouviu Lima, eu quis dizer La Paz, minha amiga. É isso, é que tá todo mundo girando, né? Estamos com o pessoal espalhado por toda a América Latina, como vocês falaram, para essa estreia da Libertadores. Já aproveito e dou boa tarde para você, Camila, Renata, Raed, todo mundo que tá ligado com a gente. Deu para ver aqui atrás de mim os ônibus do Palmeiras, né? Uma imagem muito bonita. Eles pararam aqui agora em frente a esse clube porque o Palmeiras tá treinando neste momento. O Palmeiras chegou hoje aqui a La Paz no comecinho da tarde, por volta de 1h da tarde no Brasil. Os jogadores desembarcaram no hotel e aí agora, no fim da tarde, estão fazendo esse treino para se acostumar também com a altitude, como a gente falou, né? 3.600 metros. Aqui onde este clube está localizado é um pouquinho mais alto ainda, então é uma das dificuldades que o Palmeiras vai enfrentar no jogo de amanhã contra o Bolívar nessa estreia da Libertadores. A gente conseguiu pegar a imagem, o nosso cinegrafista César Culich pegou a imagem dos jogadores saindo aqui de dentro do ônibus para esse treinamento agora há pouco, o técnico Abel Ferreira também, mas o que a gente já vem falando, né, desde o início da tarde aqui no Sport TV, é que o Palmeiras está com a delegação quase toda a reserva. O único jogador considerado titular deste começo de temporada pelo técnico Abel Ferreira que veio aqui para La Paz é o Gabriel Menino. Os demais jogadores são todos jogadores que costumam ficar no banco de reservas. O Breno Lopes, por exemplo, até foi titular no jogo contra o Água Santa no domingo, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, e veio aqui para a viagem. Mas falando de titulares mesmo, a gente pode considerar aí só o Gabriel Menino mesmo. E há muita expectativa, então, para qual time o técnico Abel Ferreira vai colocar em campo. Pensando que o fato dele poupar os jogadores também tem muito a ver com a final do Campeonato Paulista, já que o Palmeiras foi derrotado pelo Água Santa no domingo e tem a decisão já no próximo domingo também. Mas a expectativa grande mesmo é para uma reestreia no Palmeiras, do atacante Arthur. Ele foi anunciado na última semana como reforço. Foram 2 reforços anunciados pelo Palmeiras, né? O Richard Rios e o Arthur. E há a grande expectativa de que o Arthur seja titular amanhã no jogo contra o Bolívar. Ele que agora está vestindo a camisa 14 do Palmeiras e pode fazer essa reestreia. Agora, o que acontece lá dentro a gente não sabe, só estamos aqui do lado de fora observando essa paisagem bonita, viu, Camila? A paisagem tá lindíssima, meu. Mas eu tenho certeza, Gabi, que daqui a pouco você vai apurar, você vai tocar umas, mas eu te conheço, né? Até o final do dia você vai ter umas informações desse treino aí do Palmeiras, que por enquanto o Abel fazendo suspense, portões fechados. Agora, a Gabi trouxe as informações, né, Ed, da decisão do Abel, né, de levar só do time da final, o Breno Lopes e o Gabriel Menino, e os reforços, o Richard Rios e o Arthur. Acho que mostra muito do que a gente acabou de comentar. O favoritismo dos brasileiros é tão grande que a gente consegue ver um time brasileiro estrear fora de casa na Libertadores e falar: dá pra estrear com o restante do meu elenco aqui e pensar na final do Paulista, que é domingo que vem, e eu sair perdendo. Até porque na temporada passada o Abel já tinha feito esse movimento. Em algumas partidas da Libertadores, mas com a competição um pouco mais já tinha uns 6 adiantada. pontos ali, né? Ele jogou com times mesclados com jogadores que não são considerados titulares. Mas um trabalho de longa perna, de longo prazo, como é o trabalho do Abel, você consegue colocar todos os jogadores, pelo menos, sabendo o que executar em campo. Você vai perder a parte técnica de um, a característica de outro que é diferente da de um. Então, por exemplo, ao invés de jogar com um jogador de velocidade por dentro, como o Rony, ou até o Endrick, você vai ter que jogar com um atacante de referência, como o Flaco ou o Navarro. Então, muda algumas características, mas ainda assim é o Palmeiras, é o Super Palmeiras, que, como a Renata falou, dos últimos anos, disputou 3 finais, chegou em 4 anos, chegou em semifinal de Libertadores, então é um super time. Opa! Diga, Gabi. E só lembrando que dentro desse elenco de reservas do Palmeiras tem jogadores que acabam tendo sequência também, como é o caso do Vanderlan, agora que o Piquerez sofreu uma lesão no joelho, né, no último domingo mesmo, no jogo do Campeonato Paulista.
não sabe se ainda quanto tempo o Piquerez vai ficar fora. O Vanderlan veio para essa viagem, ele já entrou no jogo de domingo. Então já começa uma sequência para jogadores que são reservas, que costumam ficar no banco de reserva, mas que vão ter que jogar aí ao longo da temporada. E também dá para se dizer que podem ter grandes novidades ali, jogadores com oportunidade nesse time do Abel Ferreira, mas também jogadores que já são conhecidos, consagrados e que sempre aparecem no time quando são necessários, né? O Lomba no gol, por exemplo, o Mike, o Luan, enfim, o próprio Breno Lopes, o Flaco Lopes, como a gente já falou aqui. Valeu, Gabi. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Amanhã tem a estreia do Palmeiras lá em La Paz. Valeu, Gabi. Gabi, portanto, trazendo essas informações do Palmeiras, que, como eu disse, estreia amanhã num grupo que tem Barcelona de Guayaquil, Bolívar e Cerro Porteño. Não é um grupo dos mais fáceis, mas também não é dos mais difíceis para o Palmeiras classificar, né, Renata? Eu acho que não deve ter dificuldade o Palmeiras, justamente por ser um time muito pronto, né? Essa é a diferença do Palmeiras para outros elencos que até, em alguns casos, são melhores, né? Acho que o elenco do Flamengo hoje é melhor, por exemplo, do que o Palmeiras. Mas o Palmeiras está em outro estágio, porque é um time que está com o mesmo trabalho há muito tempo e mesmo que perca peças, é um time muito forte, um coletivo muito forte, um time difícil de levar gols, um time que tem boas armas ofensivas, acho que tem um amadurecimento para vir aí do Endrick também, né, para fortalecer essa equipe. E eu acho que esse elenco que a Gabi estava mencionando não é um elenco fraco, né, para enfrentar. Óbvio, tem uma dificuldade a mais esse jogo. O Bolívar em si não é um grande adversário. Mas a dificuldade é jogar em La Paz. São 3.600 metros de altitude e isso é um problema, né, para os jogadores brasileiros, é difícil. Mas esse também é um jogo que dá para sacrificar. Se a gente pensar no grupo, qual é o jogo que, entre aspas, dá para você perder? É esse aqui que você tem um argumento forte, que é difícil jogar na altitude. E eu acho que o Palmeiras correria muito risco, se ele fosse com a equipe principal, ter o desgaste da viagem, o desgaste da altitude, para voltar e ter que fazer um resultado aqui, né? Acho que o Palmeiras tem plena capacidade de reverter o resultado, como no ano passado reverteu contra o São Paulo. Mas eu entendo a decisão, eu acho que é uma decisão correta, é um início de Libertadores, dá para correr atrás desses pontos depois, caso o Palmeiras perca esses pontos. E acho que sim, é um time competitivo que vai jogar na Bolívia. Bolívar e Palmeiras amanhã, portanto, às 9h30 da noite, em La Paz. Quem está em Lima, que alguém deve ter falado dessa cidade há alguns minutos atrás,